pessoal, tudo bem? Aqui é a aluna Sara Brasil e hoje falaremos sobre um assunto muito importante na matemática e nas demais disciplinas, que são os gráficos. Nesse primeiro slide aqui, eu trouxe essa figura que representa um gráfico porque eu creio que muitos de vocês ultimamente têm entrado em contato com esse tipo de figura em jornais e revistas, né? Então é de conhecimento de vocês. E ele representa taxas de contaminação por Covid-19 no Brasil, tá? Vamos parar para analisar e pensar um pouco aqui, tá? Essa primeira figura aqui, ela traz, nessa primeira parte aqui, casos confirmados de contaminação no aspecto mundial, tá? Aqui, casos confirmados de Covid-19 no Brasil, e aqui taxa de letalidade. E temos também um gráfico. Esse gráfico fala sobre a evolução crescente de contaminação por Covid-19 no Brasil. Repare que o período é de março a abril, tá? Essa figura aqui, ela representa uma tabela, tá? Ela está descrevendo os estados brasileiros em ordem alfabética, sendo que a segunda coluna ela vai demonstrar para vocês o número de casos confirmados por estado. E a última coluna, o casos de mortes confirmadas. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: se eu perguntar assim, pessoal, olha só, alguém pode me dizer rapidamente qual seria o estado que tem maior quantidade de casos confirmados? Ou também, pessoal, vocês saberiam me dizer qual é o estado que tem maior caso de mortes confirmados? Vocês rapidamente falariam assim, Sara, é tal estado, vocês poderiam me dizer isso? Creio que muitos de vocês teriam dificuldade ao visualizar uma tabela de falar tão rápido, né? Eu mesmo tenho essa dificuldade. Agora vamos para a próxima figura. Essa figura já descrevendo casos confirmados e suspeitos de Covid-19 em cidades da Baixada Santista, ou seja, cidades de São Paulo, tá? Tanto também traz quantidades de mortes suspeitas e confirmadas, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês. Primeiro vamos olhar a legenda aqui. Deixa eu dar um destaque aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Nessa legenda, né, que vocês sempre vão observar nos gráficos, a coluna vermelha descreve casos confirmados, a coluna azul, casos ainda suspeitos, que vão ser analisados, tá? Então, se eu perguntar para vocês assim, pessoal, olha só, alguém rapidamente pode me dizer qual é a cidade que tem o maior casos confirmados de Covid-19? Eu creio que vocês rapidamente falariam o quê? Sara, pelo que eu estou vendo, pelo crescimento das colunas, o estado, né, a cidade de Santos é a que tem o maior número de casos confirmados. E se eu falasse assim, e de casos que vão ser confirmados ainda ou não, que estão em estudo? Também a cidade de Santos. Então vamos parar para analisar. Quando eu perguntei sobre a tabela, eu tive dificuldade, creio que muitos de vocês teve dificuldade de falar rapidamente sobre qual seria o estado. Mas quando eu mostrei o gráfico, prontamente a maioria pôde me responder. Não, Sara, é a cidade de São Paulo que tem maior casos, não é? Mas por que eu quero chamar a atenção de vocês para isso? Para nós irmos para a definição de gráfico. O que seria gráfico? Como vocês viram, o gráfico é uma representação visual de dados. E ele serve para quê? Serve para que possamos ter uma resposta, né, uma análise mais rápida e eficiente dos dados que nós estamos estudando. O gráfico vem para isso, para trazer facilidade para muitos estudos e análises. Tudo bem? Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês 3 tipos de gráfico que nós vamos utilizar mais nas últimas aulas, tá? O primeiro gráfico, e vocês viram em alguns desenhos, é o nosso gráfico de barras, tá? Ele é muito utilizado e eficiente em comparar dados entre si, como o exemplo aqui, onde eu estou comparando dados, tá? Vamos para o próximo, e não menos importante, o nosso gráfico de setores, ou também conhecido como gráfico de pizza pelo seu formato famoso, tá? Esse gráfico é muito utilizado quando eu desejo fazer um estudo dos meus dados como um todo. Fica a dica que ele geralmente é utilizado quando os dados estão em porcentagem
E quando somar cada dado, o final vai dar 100%. Como assim, Sara? Repare, eu somando 42, 28, 8 mais 14, o total me dá 100%. Tudo bem? Vamos para o próximo gráfico, que é o gráfico de segmentos. Ele é muito eficiente utilizado quando eu quero comparar a diferenciação de dados ou respostas ao longo de um período. Vocês veem muito esses dados quando vocês estudam geografia e história, né? Agora, nós vamos parar e estudar um pouquinho vendo exercícios para que possamos enfatizar o conhecimento adquirido até aqui. Tudo bem? Quero chamar a atenção para vocês que muitos desses exercícios vocês vão ter que voltar um pouquinho de conhecimentos adquiridos de outras disciplinas. Mas nós vamos fazer juntos, tá? Ó, pessoal, vou até aumentar aqui que não sei se está dando para ver direitinho. Esse gráfico aqui foi tirado do IBGE, tá? Vocês podem ver pelo site da instituição. E ele demonstra a frequência de consumo por idade de certos alimentos, tá? Nós temos aqui, sempre olhando a legenda, pessoal, aqui na parte, deixa eu destacar aqui para vocês, da legenda. Nós temos aqui adolescentes, né, que é o verde musgo, o verde mais claro, adultos, o verde azulado, e os idosos na parte de uma cor mais creme, tá? Se vocês forem reparar, se eu perguntasse assim, pessoal, qual seria o tipo de alimento que os adolescentes mais consomem? Rapidamente vocês poderiam me dizer o quê? Ah, Sara, são os ultraprocessados, né? Aqueles alimentos mais industrializados, que aqui o caso tem biscoito, macarrão, entre outros. E temos também aqui que os adolescentes consomem muito sanduíches, né? Que são aqueles alimentos preparados. Agora, se vocês forem reparar a parte dos idosos, que é chamar a atenção, os idosos se alimentam mais de quê? De produtos in natura, como frutas aqui em destaque, né? E de sopas e caldos preparados, tudo bem? Os adultos, eles estão oscilando mais na parte de preparados e in natura, sendo destacado mais a salada crua, que são alimentos mais naturais, tudo bem? Então, observado esses segmentos, vamos para a pergunta. Primeira coisa, qual o tipo de gráfico em questão? O tipo de gráfico, como nós estudamos, são os gráficos de barras, tá? Espero que vocês tenham respondido isso. A próxima pergunta, qual tipo de alimentos os adolescentes mais consomem? Como nós observamos, os adolescentes vão estar consumindo mais produtos ultraprocessados, além de sanduíches, que são também produtos que passaram por uma certa industrialização de conservação, tá? O que podemos concluir sobre a saúde dos adolescentes ao longo dos anos? Então, vamos parar e imaginar que os adolescentes, vocês, vão se manter se alimentando de produtos, né, ultraprocessados ao longo de todo o tempo. O que poderia ocasionar? Se vocês forem lá na parte de ciência e saúde, creio que muitos de vocês já tenham visto, o que tem assim, de excesso em alimentos como biscoito, salgadinhos, chips, entre outros? Eles são ricos em quê? Eles têm baixa gama nutricional e são ricos em açúcares, sal, óleo, gorduras saturadas, entre outros, né? Isso eu sou professor de ciência, creio que já tenha falado com vocês. Então, se eu estou me alimentando disso ao longo do tempo, o que eu posso desenvolver? Doenças cardiovasculares, diabetes, posso desenvolver outras doenças como colesterol alto, entre outras, né? Peço que vocês se unam, discutam e pesquisem sobre doenças ou causas que possam levar a pessoa a adquirir com esses alimentos, né? Como também vou deixar para vocês imaginarem o que vocês podem fazer para então impedir que isso venha acontecer no futuro, tá? Fica como pesquisa para vocês. Exercício 2. Nós temos um gráfico aqui retirada do site Geografia para Todos. Vamos analisar esse gráfico. Esse gráfico aqui fala sobre a população, né, e o crescimento entre os anos de 1940 a 2010. Esse dado é organizado por regiões, tudo bem, galera? Aí tem então as nossas 5 regiões aqui em destaque, tá? Em uma perspectiva nacional.
O que nós observamos? Primeiramente que vamos destacar, nós temos que no início, aqui em 1940, a região Nordeste e Sudeste, elas têm uma diferenciação, mas é pouca, né? Não é tão grande. Agora, a região Sul, ela fica ali praticamente até a terceira em crescimento. E muito interessante que a região Norte e Centro-Oeste, elas têm praticamente no início a mesma quantidade populacional, não tem muita diferenciação. Agora, ao longo dos anos, a região Sudeste vai ganhando destaque, crescendo, a Nordeste continua como segunda, depois vem a Sul, e as regiões Norte e Centro-Oeste vão se mantendo ao longo dos anos, só começando a ter diferenciação no início dos anos 2000, tá? Tudo bem? Então vamos lá, a nossa análise, a nossa pergunta. Qual região possui maior taxa populacional, ou seja, quem tem um maior número de pessoas? Obviamente, pelo gráfico, vocês veem aqui que a região é a região sudeste, né? Dos estados de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo bem? Agora, por quê? Por que vocês acham que essa é a região que tem maior taxa populacional? Ora, se vocês forem voltar um pouquinho lá na geografia e na história, vocês vão perceber que a região sudeste, ela concentra o quê? A maior gama de indústrias, logo, muitas das pessoas migravam das regiões mais pobres, né, que são Nordeste, Norte, entre outras, para essa região Sudeste em busca de quê? Sara, em busca de emprego, que tinha maior facilidade, em busca de moradias melhores, da educação, entre outros aspectos, né? Aí a história vai mostrar também várias faces dessas migrações e automaticamente vai ter um maior crescimento porque a população vai se concentrar ali, tá? Então, no primeiro momento, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Peço também que vocês busquem auxílio com seus professores, que vocês pesquisem e leiam, por curiosidade, o que aconteceu além disso. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos aqui para a nossa terceira e última questão para vocês, né, seguirem fazendo os exercícios, tá? Nós temos aqui uma tabela retirada do site blog do Enem, ou seja, é uma questão muito interessante do Enem, que vocês futuramente vão se deparar aí, que ela mostra, deixa eu dar destaque aqui para vocês, setores que produzem e intensificam o nosso efeito estufa, né? Aí vocês vão ver parte de aquecimento global, entre outros, que são as consequências. Né? Quais são os setores que se destacam? Aqui nós temos 4, que isso daqui também é uma tabela, tá? Chamar atenção para vocês. É o setor de energia, indústria e transporte, floresta e agricultura, residências, comércio, lixo e esgoto. Aqui nós podemos escrever como outros também, tá? Aí nós temos as porcentagens de cada uma aqui. A minha pergunta eu tenho uma tabela, eu quero transformar essa tabela em um gráfico. Qual seria o gráfico que melhor representaria esses dados? Vamos pensar aqui, eu tenho dados, esses dados são me dados em porcentagem, e se vocês somarem essas 4 porcentagens, daria o quê? 100%. Vamos voltar à aula, qual seria então o gráfico? O gráfico de setor ou o gráfico de pista, né? Espero que vocês tenham respondido esse tipo de gráfico. Então vem aqui comigo, que eu vou mostrar para vocês como que ficaria a resposta de vocês, tá, pessoal? Aqui eu não tive um compasso, um transferidor que conseguisse chegar nas dimensões de um quadro, mas quando vocês forem fazer, vocês usam o compasso, o transferidor, tá? Aí nós estamos aqui, eu escrevi a minha legenda, que é importante para a pessoa que está lendo saber do que se trata. Aí nós temos aqui então a parte de energia, a parte de indústria e transporte, floresta e agricultura e outros, tá? Aí vocês reparem o que tem o maior, que contribui mais com o nosso efeito estufa vai ser quem? A parte de indústria e transporte, praticamente seguida de agricultura e floresta, depois vai vir a energia e os outros só representam 11%, tá, pessoal? Aqui, qual é a minha pergunta? Eu quero que nós façamos junto uma análise crítica aqui,
sobre os resultados que essa pesquisa tem e discutir o que poderia ser feito para minimizar o efeito estufa nos dias de hoje. Então foi feito um estudo, esse estudo demonstrou que eles contribuem com o efeito estufa, né? Se vocês forem voltar à matéria de ciência, vocês vão ver que o efeito estufa ele vai causar aquecimento global, entre outros, tá? Isso daí vocês vão depois pesquisar mais a fundo. Então, se eu estudei, eu sei que essas são, por exemplo, se destacam a indústria e transporte, floresta e agricultura na parte que causa mais efeito estufa, o que eu posso fazer? O que vocês pensariam num projeto para fazer para minimizar isso? Ora, se transporte e indústria, eles são o primeiro ali em destaque, o que eu posso fazer? Ó, transporte. Eu sei que a maioria das pessoas se locomove o quê? Por carros. O carro ele vai emitir CO2, que vai degradar a camada de ozônio, entre outros, tá? O que pode ser feito? Olha, Sara, se vocês pesquisarem, vão ver que São Paulo, muitas das pessoas fazem a carona amiga. O que seria a carona amiga? Em vez de todo mundo ir com carro para a empresa, por que eu não dou carona para meus amigos e cada um vai um dia no carro de um colega? Já diminui, não diminui? Se eu posso me locomover de bicicleta, por que não? Preciso de carro? Já vou ajudar, além de ser melhor para a saúde. Outra coisa, por que não utilizo um carro que agride menos a camada, como os carros elétricos? Então vocês vão pensando aí. As indústrias, não teria filtros que elas poderiam utilizar, né? E assim por diante, vamos pensando. Floresta e agricultura, por que, Sara? As florestas é geralmente por queimadas, né? Então, vou evitar de fazer acampamentos em matas fechadas, não vou jogar, falar com os adultos e buscar eles a consciência de não utilizar, jogar fósforo na parte florestal, entre outros. Agriculturas, talvez usar também de maquinários que poluem menos, né? Entre outros. E vocês mesmos na casa de vocês podem utilizar de formas para minimizar esses impactos, esses efeitos, tá? Então, pessoal, foi isso. Eu propus essas 3 atividades. Espero que vocês tenham aproveitado. Lembre-se, a matemática ela não é sozinha, ela anda em conjunto com as demais disciplinas, como vocês puderam observar. Converse em equipe, converse com seus professores, busque também outras soluções, tá? Espero ter agregado conhecimento para vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato conosco. Tchau!